Bem, senhoras e senhores, vamos dar início a este segundo painel, em que temos a honra de receber o professor Lênio Luiz Streck, que é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, professor titular do Programa de Pós-Graduação da Unicinos, na área de concentração em Direito Público, professor permanente da UNESA, Rio de Janeiro, da Roma, da Escola Doutoral Túlio Scarelli, Faculdade de Direito de Coimbra, da Universidade de Lisboa, dentre inúmeros outros itens que poderia ler aqui no seu currículo durante muito tempo. Foi procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, autor de várias obras jurídicas. Recentemente, agora, saiu um livro onde ele é homenageado como autor, né? De modo que, para nós, é uma grande alegria que, neste segundo painel do nosso curso sobre liberdade de iniciativa e concorrência, possamos receber o professor Lênio Streck, falando sobre tutela do Estado sobre o prêmio do consumidor, por 1 hora. É um prazer ouvi-lo, professor Lênio. Muito bem. Muito bom dia, saúdo a todos em nome do professor do desembargador Paulo. Quero saudar a todos, também o professor Décio Sampaio Ferraz Júnior, que colaborou na obra em que eu sou homenageado, com mais o professor Canotilho, Jorge Miranda, enfim, uma pleiade de juristas. O único que não escreveu no livro fui eu. Enfim, não era para me meter, então, pelo menos o livro ficou melhor aí. Eu quero agradecer o convite e penso que é uma temática interessante. Eu até propus um certo desenvolvimento nessa temática, né? Porque não sou um consumerista e nem gosto dessa palavra, né? Mas penso na questão da diferença entre consumidor e indivíduo e cidadão. O indivíduo é um não dividido, e esse é um problema. O indivíduo não chega a ser um cidadão. E esse é um problema que talvez, transformando o indivíduo num consumidor, ainda não o transformou num cidadão. É nesse fio da navalha em que se tem, quanto mais forte acaba sendo o cidadão, menos forte precisa ser o Estado. No Brasil, nós tutelamos o consumidor, ainda não cidadão, e o Estado se torna cada vez mais forte. E, com isso, nós acabamos criando praticamente, nem digo cidadão de segunda classe, indivíduos ainda de segunda classe. E vou tentar explicar isso, né? É quase como se nós vivêssemos como aquilo que o Etienne de Labossière disse em 1548 sobre o discurso da servidão voluntária. Então, eu começaria com uma coisa do nosso cotidiano, que o Robert Gordon, que é um cientista norte-americano, disse que ele não tem nada contra as redes sociais, mas, do ponto de vista econômico, a energia demais sendo gasta em aspectos relativamente efêmeros e desimportantes da vida. Eu também acho isso, acho o Twitter, não sei por que alguém, 140 caracteres, o que você pode dizer? Exatamente o tamanho da inteligência média das pessoas hoje. Né? Existe direito tuitado, imaginem, o sujeito escreve um livro sobre direito tuitado, então ele tem 140 caracteres para fazer o seu raciocínio. Imagine como que Shakespeare agiria se ele tivesse que passar um Twitter, né? E o mundo melhorou com o Facebook? Ou ele ficou mais fofoquento, né? Mais discursos de ódio? Redes sociais, né? Serviram mesmo muito mais para que os idiotas perdessem a timidez, como diz Humberto Eco. Todo mundo é professor, que nem o Vanderlei Luxemburgo, professor. Todos temos projetos. Todo mundo virou professor. Qualquer um escreve um livro, né? Qualquer pessoa abre um blog. E lá está o sujeito postando. São 7h30 da manhã, fotografia dele, e eu inicio a minha aula. E eu fico pensando, é o Habermas? Só pode. Aí aparece, professor
José Pinheirinho, da Faculdade Ourinhos, ou sei lá. E eu com isso. Por que eu preciso... Assim, agora eu estou comendo no restaurante tal. Fotografia. Quer dizer, se não está na foto, não existe. Esse dia eu estava num shopping e uma senhora com o seu carrinho com o bebê. Aí chegou outra e disse, oh, que lindo bebê. Aquelas conversas sempre se faz, né, obrigatórias, né? Quando você encontra alguém assim. E aí ela disse, você tem que ver o álbum de fotos dele. Isso é uma maravilha, né? Isso é fantástico. Então, hoje você faz selfie em velório. É que nós perdemos a relação das palavras com as coisas. Claro, as palavras, né, o primeiro grego, quando o primeiro grego olha para alguma coisa, ele tem que dar um nome. E aí vem a angústia, desde a aurora da civilização. O primeiro grande livro de filosofia da linguagem chama o Crátilo, e ali dentro está escrito da justeza dos nomes, em que o Platão, pela boca do Sócrates, vai discutir a grande questão que se coloca entre os sofistas e os pré-socráticos. Mas o Protágoras, que é o primeiro sofista, ele é o sujeito que tem que dar o nome, por isso que é o homem à medida de todas as coisas. Então, até hoje, nós usamos o palmo de medida, nós usamos a braça, nós usamos pé, o pé da cadeira, o pé alto, até palavrões a gente usa, ainda vindo dessa concepção do corpo. A boca da noite. Eu e minha mulher estávamos um dia, depois de uma conferência que eu fiz na Espanha, sobre palavras e coisas, e aí ficamos elencando mais de 80, desde o alemão, o professor Tércio, Augenblick, que se faz, né, que é um instante. Claro, como que o grego ia dizer um instante? Ele não tinha a palavra. Ele pisca e diz Augenblick, instante. Claro, o alemão, nesse sentido, é uma língua mais semântica. Então, dá para brincar com isso para formatar como isso até hoje atravessou da aurora da civilização até os nossos dias. Mas aí o que aconteceu? As palavras se juntam, se separam, e hoje nós não temos nenhuma possibilidade de fazer com que elas se juntem de novo. Tanto é que a palavra velório perde o seu sentido de tristeza, porque o sujeito vai e faz um selfie em velório, porque para ele a palavra velório não serve para nada. Assim como a democracia tem uma palavra absolutamente anêmica, é uma palavra que qualquer coisa que você põe para vitaminá-la. E o processo eletrônico tornou o processo mais rápido, mas piorou a qualidade das decisões, o recorta e cola, e aumentou o poder dos estagiários. Isso é outra questão. Estagiariocracia, né? Eles ainda vão tomar o poder, eu não tenho dúvida. Eles já têm os códigos, e dizem que já há movimentos, né? Mas é porque eles ainda não se filiaram à CUT. Mas logo, logo, eles têm grandes possibilidades de tomar o poder. Tudo virou eletrônico, gravado, né? Não há mais papel. Eu não conheço nenhum juiz que assista os vídeos que vêm das apelações. Quem assiste por ele? É um assessor e o estagiário. São os novos hermeneutas, os olhadores, os nomotetas, o que dão nome às coisas que vêm, os onomaturgos, né, que nomoteta, aquele que dá nome às coisas. Aí o cara vê e dá nome às coisas e passa para o juiz, porque não quer que o juiz fique todo dia olhando aquelas imagens em duas telas e ainda truncadas, a coisa vai meio assim, trocar a página. Deve ser um horror isso, efetivamente. E aí o estagiário e se tornam os nomotetas contemporâneos. E aí tudo acaba, num segundo momento, virando consumerismo. Paradoxalmente, isso eu vou tentar explicar, mais direitos, menos direitos. O Código do Consumidor devia ser a grande redenção da parte mais fraca, o consumidor. Embora os avanços que podem ser verificados, imagina se nós não tivéssemos evoluído, ainda estamos longe de uma adequada proteção, olhando por esse âmbito paradoxal, porque o consumidor, o cidadão devia ser mais forte. Se ele fosse mais forte, não precisaria do código. É nesse sentido que eu quero falar dos paradoxos. Se alguém quiser saber o grau de cumprimento da lei, basta tentar ligar para o 0800 de algumas empresas ou o SAC. No momento em que colocaram o SAC, as empresas caíram na gandaia. Eles cumprem, entre aspas, a lei, põem o saque, só que o saque não funciona. É mesmo aquela armadilha, você tem que atender em 1 minuto. Echa lá lei, echa lá trampa. O que o sujeito faz? Ele te atende no minuto, mas diz que nesse minuto ele diz
que você vai ter que esperar. Pronto, ele cumpriu a lei. É fantástico a criatividade disso. As companhias telefônicas continuam campeãs disso, né? Por telefone e ao vivo, sem trocadilho, né? Já troquei 3 vezes de companhia, né? Não adianta, já são iguais. É um problema. E como controlar isso? Quer dizer, esse é um grande problema. A questão das companhias aéreas, né? Passageiros que ficam apertados nos bancos. A pouca indenização que o judiciário concede nas decisões. Vale a pena burlar a lei no Brasil? É um bom negócio? Parece que é. Veja só como a gente não se dá conta das coisas, há um silêncio eloquente da comunidade. Mas sempre, como disse, paradoxalmente, não estou pedindo mais proteção do Estado. Eu estou dizendo que, talvez, pelo Estado tentar proteger demais, ele cria cidadãos de segunda classe. Eu quero que me entendam isso. E, na sequência, isso vai ficar mais claro. Esse parece ser o ponto de análise, né? Os passageiros de um voo da Gol ficaram presos na aeronave por 3 horas e 50 minutos sem desembarcar. Todo mundo entende chuva e aeroporto fechado, diz uma consumidora. Ninguém entende ficar sem informação e sem perspectiva por horas. Explicação da Gol: não havia escada e não havia ônibus. Então eles tiveram que ficar lá dentro. Mas também não teve sanduíche, não teve nada. Alguns passageiros saíram, fizeram uma espécie de desobediência civil, saíram pela porta de emergência. Aí veio o Estado. Aí diz o comandante: ótimo, se vocês saírem, eu chamo a Polícia Federal e serão presos. Aí o que o sujeito faz? No meio disso. Em 21 de dezembro do ano 2014, a TAM atrasou 15 horas um de seus voos de Brasília e 9 horas em Viracopos. Já no dia 24 de janeiro, mesmo dia em que a Gol manteve os passageiros retidos por mais de 3 horas no Rio, a TAM manteve seus passageiros retidos dentro do avião por nada mais, nada menos do que 6 horas no interior da aeronave. Manchete da Globo News foi: passageiros de um voo para Brasília ficam mais de 6 horas presos dentro do avião. Bingo! É a psicanálise. Ficaram presos mesmo, ato falho. Uma mulher diz claramente: disseram para nós que se saíssemos lá fora a Polícia Federal... De novo, você entendeu? Quer dizer, você fica retido, você fica sem direitos, e se você tentar fazer uma desobediência civil protestando, o próprio agente regulado diz que vai chamar o Estado para fazer a devida repressão. Eu participei de um seminário na Goethe-Universität de Frankfurt e, na ocasião, o Klaus Ginter, que é um sujeito muito inteligente, apontou um interessante esquema para aplicar justiça de transição. Falávamos lá naquele seminário sobre justiça de transição. Não é disso que eu quero falar, mas vai ser interessante. Aqui, ultrapassada a transição das ditaduras para a democracia, penso que lutamos hoje uma outra guerra. Ela é o resultado da não superação de nossa histórica desigualdade social e simbólica. Da não superação da estrutura estamental que teima em se manter e se produzir. Talvez nisso resida o ponto. Trata-se também de falar da não superação da enredada sonegação de direitos para a população e manutenção de privilégios dos estamentos. A propósito, né, temos dificuldades enormes para regular o imposto sobre grandes fortunas. O Sérgio Buarque de Holanda escreveu há muitos anos uma interpretação que eu gosto muito de Antígona. É uma interpretação mais antipática que tem de Antígona, porque a tradicional, aquela, quem leu ou não leu Antígona, é: a Antígona quer enterrar seu irmão. Então invoca a favor dela o primeiro princípio, o direito natural: posso enterrar meu irmão, todo aquele negócio, objeção de consciência, Antígona fica heroína. As pessoas adoram isso. Antígona é fofa. E o Sérgio Buarque faz uma leitura não fofa, né? Porque esse fofismo está hoje no Brasil. As pessoas adoram o princípio da afetividade. No direito civil, então, a amante ganha metade da herança. Contra a lei, contra a Constituição, mas por quê? Porque é o princípio da afetividade. Eu sempre achei que princípio era norma, não era só a vontade do juiz. Aí então se cria isso, né? Princípio da afetividade. Eles inventam um princípio que eu chamo de direito absolutamente fofo. E o Sérgio Buarque
O Sérgio Buarque faz faz uma interpretação diferente. Ele diz assim, a leitura de Antígona tem que ser feita de outro modo. A Antígona prefere, ela coloca na frente da questão do Estado, ela coloca a sua relação familiar, simplesmente. E nesse caso, podemos ver, talvez, que Creonte possa estar certo porque defende o direito da polis. Qual é o problema que eu estou dizendo aqui? O Sérgio Buarque não está dizendo que o direito a público ou a coletividade tem que valer mais. Ele está dizendo que isso influenciou o nosso processo de formação e que leva a esse tipo de análise hoje, por exemplo, na discussão entre questões privadas e questões públicas. Não é uma receita, mas é uma explicação. Me parece bem interessante para um processo de reflexão. Então, o cidadão desrespeitado, que é enganado pelas companhias telefônicas, um ministro do STJ outro dia disse, transformaram o call center, transferiram e trouxeram para dentro do judiciário. Foi o ministro Luiz Salomão que falou isso, não fui eu. E somos enganados, então, pelas faculdades de direito. Imagina se aplicar o Código do Consumidor materialmente nas faculdades de direito. O sujeito aprende que Kelsen foi um positivista exegético, por exemplo. Não dá para pedir o dinheiro de volta? O sujeito que aprende numa faculdade que tem um professor que ensina direito constitucional com um livro chamado de Direito Constitucional Facilitado. Não tinha que devolver o dinheiro? Qual dos senhores aqui, o desembargador, alguém de vocês, o professor Tércio, alguém se operaria com um médico que estudasse num livro chamado Operação Cardíaca Simplificada, Facilitada ou Mastigada, que são os livros que andam por aí? Ficha de resumos. Ficha de resumos? O cara disse, não, mas por que no direito pode? Ah, no direito pode. Grande parcela dos livros que se usam hoje nas faculdades de Direito tinha que ter uma tarja. Tinha que ter uma tarja escrito assim, o Ministério da Educação adverte, o uso constante desse material fará mal à sua saúde mental. E atrás, como nas carteiras de cigarro, e atrás tinha que ter uma cara de um sujeito com cara de imbecil, assim, eu li e fiquei assim. Que é o único modo de chocar a malta, para que as pessoas tenham o mínimo de cidadania e não simplesmente consumo, ele está só consumindo, ele precisa ser cidadão para poder dizer, por favor, me dê um ensino, o Google ensina melhor que você ganha para me pagar, eu pago bastante para você, se não for o dinheiro do FIES, por exemplo, que é um dinheiro público, por favor, me dê um melhor, entre aspas, produto, já que gostam tanto de falar nessa coisa. Então, são sintomas que apenas desnudam desmandos, né? Nós estamos nos transformando, portanto, numa espécie de estado de natureza consumerista. Há nisso uma inversão de culpas. Tentarei explicar isso a partir da tese do Klaus Ginter, que eu não esqueci e vou falar na sequência. Me abebero aqui do Klaus Ginter, que ele diz o seguinte, o direito tem que levar em conta uma importante função, a comunicação de uma mensagem. O direito tem que comunicar uma mensagem. Ou seja, o Estado deve comunicar uma mensagem com relação ao consumidor. Qual é a mensagem? Eu me importo contigo. Assim como a segurança pública tem que dar uma mensagem. Eu me importo com você. Essa mensagem comunicativa de que quem erra deve ser punido, e essa é o que importa para as pessoas que sofreram injustiça. Qual é o desejo primário daquelas pessoas que sofrem injustiça? Querer que os perpetradores sofram um castigo. Por exemplo, vejam as cifras ocultas da criminalidade. Sem sistema, sem confiança no sistema, mais de 60% dos crimes sequer são levados ao conhecimento das autoridades. Por que será? Vai diminuindo o coeficiente de cidadania. O Estado tem que passar a mensagem de que o fato ocorrido foi ilícito. Caso contrário, pode acontecer 3 fatores pelos quais um eu deixo de fora porque é aplicável a uma outra espécie. A primeira é que o Ginter chama de eigene Fehlerdummheit, ou seja, a pessoa pode pensar que o que aconteceu foi por culpa dela.
porque ela deu mole, porque ela foi burra. As autoridades, por exemplo, podem fazer crer à vítima que a culpa foi dela. Por exemplo, no caso da Gol, foi um erro ter pegado essa companhia ou não escolheu um bom dia para viajar. A segunda questão é a Unglück, ou Pechgehabt, que significa sem sorte. Você teve azar. A vítima pode pensar que o fato ocorreu porque deu azar. Ela é mesmo uma pessoa sem sorte. No caso, azar o seu por não ter viajado de ônibus ou por outra companhia. Em ambos os casos, há uma perda de autoconfiança do consumidor lesado ou da vítima, no caso de assaltos. O papel do Estado é o de provar a culpa, mesmo que não haja pena a ser aplicada. O direito deve comunicar isso à sociedade e às vítimas. Fatos que envolvem a dignidade da pessoa e a segurança dela não podem ser interpretados como decorrentes do acaso, do azar ou de sua própria culpa. O Estado deve se adiantar ao Datena e ao Marcelo Rezende. Não, tem que tirar o espaço, quanto mais cidadania, e se tem uma comunicação, não dá o espaço para o Datena fazer todo aquele carnaval cada vez que acontece alguma coisa na sociedade. Para evitar essas alternativas ruins que eu referi, o Estado deve investigar e dizer e apontar os culpados. Esse é o papel da ANAC, da Anvisa, etc. Vejamos como isso é tratado na cotidianidade do não exercício da cidadania. A vítima é assaltada e, quando reage, é criticada. E lá vem a mensagem da autoridade: não reaja. Mais ainda, carregue nos bolsos o dinheirinho do assalto. Lá no Rio Grande do Sul, a Polícia Militar disse: leve sempre no bolso uns 10, 15 reais para não irritar o assaltante. É genial isso, não? É genial. É o direito fundamental do cidadão. É uma espécie assim de renda básica, é uma espécie de bolsa assalto. Não irrite o assaltante. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas devam reagir. O que eu quero denunciar é que se coloca uma espécie de alternativa ruim para a vítima. Não dê mole para o assaltante. Não aparente posses. Não use joias. Com isso, inverte-se a relação que está lá na Constituição. Há um direito fundamental à segurança pública. Gente, há um direito fundamental a não ser assaltado. Não tem problema nenhum de dizer isso. Ninguém quer ser assaltado, há um direito fundamental. O Estado tem que comunicar isso. De novo, é uma questão sistêmica, de comunicação. O sujeito é assaltado e se diz: também o trouxa ficou dentro do carro. Veio o assaltante e, bingo, consumou o ato. Quem sabe podemos ler isso de outro modo. É um direito do cidadão andar por aí pelas ruas. É o Estado que deve dar segurança. O cidadão está certo, o assaltante está errado. O que eu quero dizer é que isso deve ser comunicado para a vítima. Ele deve saber que o Estado se importa com ele. Isso tudo serve pela relação usuário-companhias, etc. Tudo isso nós falamos. O descaso com os presos, por exemplo, eu não quero que as pessoas gostem dos presos. Eu só quero que elas pensem economicamente. Sabe como? De que, como um preso custa X por mês, pense pelo menos o seguinte: eu estou gastando 4 mil por mês por cada preso e ele está saindo pior. Será que não é melhor eu tratá-lo melhor para que ele possa sair no mínimo igual ou um pouquinho melhor? Se você não gosta do preso, pelo menos faça então com que você não piore. Você está pagando para piorar. Quem sabe você paga para ficar igual ou paga para melhorar. Isso é uma questão de, no mínimo, uma análise econômica que se pode fazer nisso, uma análise utilitarista. O trânsito mata mais do que a guerra. O que se diz por aí? Os expertos, os governantes e os políticos dizem: a culpa é dos motoristas. Sim e não. Vamos ver? Quem sabe podemos ler esse fenômeno de outro modo. Seríamos nós os piores motoristas e por isso a matança no trânsito é a maior do mundo? Não seria também, quem sabe, vamos lá, temos os piores carros do mundo, que são vendidos sem airbag, com a conivência do Estado, com chassis fracos, que são rejeitados na Europa e nos Estados Unidos, para falar apenas nesses dois mercados. Por exemplo, a diferença entre bater um carro com airbag e um sem airbag. Mas por que permitimos carros vendidos sem airbag com chassi de lata velha? Antes que alguém diga que eu estou sendo pequeno burguês que estou preocupado demais com essas coisas, adianto para dizer que estou preocupado sim, exatamente
como estou preocupado com as contradições e idiosincrasias do direito no Brasil, como, por exemplo, o fato de que tratamos com mais rigor os crimes de furto do que os delitos de sonegação de tributos. Por exemplo, pagando o valor sonegado, você extingue a punibilidade, mas devolvendo a res furtiva, não. Então, eu estou preocupado com tudo isso, não apenas com essa questão. Então, há muitas mortes de pessoas tentando atravessar as rodovias. E os jornais dizem, pedestres descuidados e imprudentes morrem. Sim e não. Porque qual é a razão para que o Estado não construa passarelas? Porque o patuleu tem que andar 1 quilômetro ou mais para atravessar a rodovia, ele vai arriscar. Ciclistas são mortos em acostamentos, culpa deles, e por que nós permitimos que rodovias sejam construídas com acostamentos fora dos padrões internacionais ou com superfaturamento? O problema é que o Brasil foi feito para poucos. Claro, ninguém pensou que isso pudesse dar certo, ninguém pensou que o Brasil pudesse dar certo, que os pobres poderiam, de repente, andar de avião. Aí, então, o que acontece? Até os shoppings têm puxadinho, já notaram? Que os shoppings todos tiveram que aumentar o seu tamanho, porque a malta começou a ir ao shopping e fazer rolezinho, aí ficaram todos irritados. Então, ele já começou aquele negócio do puxadinho. Por que o puxadinho? Porque mais pessoas foram comprar. Já notaram que as estradas não são duplicadas? Claro. Pelo número de automóveis que tinha até um tempo atrás, não tinha problema. Só que agora elas estão engarrafadas, porque mais gente comprava automóveis. Então, o Brasil foi feito para poucos, as cidades foram planejadas para poucos, tudo foi feito para menos, porque nós nunca achamos que poderíamos dar certo. E quando começamos a dar certo de algum modo, nós sofremos as consequências. Aí ficamos bravos, porque não gostamos que as pessoas viajem de avião, porque diz assim, aeroporto não é mais como era. Eu vi esses dias alguém dizer, o glamour do aeroporto. O cara dizia, que coisa fina que era o aeroporto, agora vem toda esta malta, né? Isso, desembargador. As pessoas dizem, parece rodoviária. Então, mas não é de graça que essas coisas acontecem, né? Então, o problema do cidadão é ele dá mole para o ladrão, dirige mal, entra mal nas curvas, ultrapassa mal, compra passagens aéreas de forma descuidada, revolta-se por ficar 3 ou 6 horas no avião, vai se queixar para o bispo, enquanto continuamos a fazer dissertações e teses no direito como é eficaz o direito do consumidor em Pindorama. Manchete, nesse final de semana, no Rio Grande do Sul, mais 27 pessoas deram azar e foram esfaqueadas. 22 foram mortos dando bobeira e 13 se descuidaram e foram assaltados. Esse aí, exatamente. Então, desse modo. Você é multado no trânsito, faz um recurso, 101% dos recursos são indeferidos em 2 linhas. Imagina a seguinte explicação, piora o nível da advocacia. Só pode, né? O processo administrativo pátrio é uma piada, mas tem centenas de dissertações e teses tratando disso. O guarda de trânsito tem fé pública, você é culpado até prova em contrário. A cidadania atuarial. As companhias de telefonia celular enganam milhões de pessoas. As companhias sabem que somente alguns milhares reclamarão. Vale a pena enganar o consumidor nessa farra. Seus direitos estão do 0800 ou no 4000 alguma coisa. Diz que 1 para ser otário, 2 para ser idiota, 3 para voltar ao menu, 4 para ser atendido por um dos colaboradores, né? 9 para levar um pito da companhia aérea porque você se revoltou por ter ficado 3 ou 6 horas retidos na aeronave. Mas você sempre pode entrar com uma ação nos juizados especiais. Lá à tardinha, o meirinho oficial de justiça gritará: quem quer fazer acordo, lado direito? E aí aquela malta toda, lado direito. Quem não quer fazer acordo? A malta, pro lado esquerdo. Eu passei por isso uma vez. Nunca mais vou aos juizados especiais. Suprema humilhação. Depois uma estagiária tentará induzir você a fazer um acordo. A empresa que engana milhões diz, não faça o acordo, deixa rolar. Poucos terão paciência para levar ações até o final. Enganar a choldra vale muito a pena em Pindorama. Você viaja como uma sardinha, mas seja esperto, chegue antes e compre o espaço Comfort. Mas que maravilha!
Claro, você e mais 5 pessoas viajarão confortavelmente e a Malta, a Rafanalha, a Ratatuia, que chegou atrasado, essa não, essa vai ficar. E você bota o seu banco para trás ainda e o coitado de trás já está apertado e você vai ler o seu jornal e contra o cara, azar do cara que não chegou antes de você. Ou que não é cartão ouro como eu. Eu sou cartão ouro e sou automaticamente posto num banco desses mais confortáveis. Mas e o resto das pessoas? Tem uma portaria da ANAC que dá prazo para eles fazerem esse trecho e nunca cumpriram até hoje. Por que o Ministério Público não faz isso? Eu acho que algumas coisas ajudaram a derrubar o governo. A tomada de Três Pinos, né? Algumas regras da ABNT. A ABNT é uma ONG, sabia? Os seus diretores nem Lattes têm, para quem estuda. Então, não tem nem marco. Por que eu tenho que obedecer à ABNT? Não tem nenhuma lei que diz que eu devo obedecer à ABNT. Eu comprei um fogãozinho lá para casa e fui instalar no sábado à tarde. Passei a tarde tentando instalar, quando eu descobri que tive que sair de casa para comprar outro focinho do porco, lá o negócio, porque a portaria 12.500 e tanto da ABNT, a norma, diz que agora os pinos para isso serão de tal grossura, eles não entram nos buracos tradicionais. Aí eu fui fazer uma investigação, escrevi sobre isso. Digo, eu quero saber o que é essa ABNT? Quem essa gente pensa que é? Aí descobri que eles tomaram conta de todas as coisas. Daqui a um tempo eles vão medir até... Bom, não vou falar sobre o quê, né? Que vai causar um horror no Brasil todo, né? Imagine, né? Aparece uma tabela, mínimo e máximo. E o sujeito está no mínimo, está lascado. Entendeu? Então, tem essas coisas todas. Eu tenho medo da ABNT. E o PROCON. E aí a reclamação no PROCON. Contratei X e recebi Y, essas coisas todas, né? Então, é melhor não, né? Bom, então deu azar, Mané, você chegou atrasado no voo. Mas pergunto, a agência estatal encarregada de fiscalizar as companhias não deveria exigir que os espaços sejam civilizados? Na viagem longa, tem uma frase genial. Use meias para varizes, movimente as pernas. Se você morrer por isso, azar o seu, não movimentou as pernas. Onde se viu? Teve trombose. E o cara da classe executiva, tiradão, mexendo as perninhas, fazendo assim com os dedinhos. Ó. Ele até tira a meia, né? O cara... E a shoulder amassadinha ali, né? Amassadinha. O cara passa com a bandeja, tu ganha a comida, e ele não vai buscar. Você quer fazer outra coisa? Não pode. Só depois servir todo o resto da malta. Na classe executiva, o cara faz aqui. Com licença. O cara tira. Luta de classes no avião. Assim que funciona. Né? Mas a escolha da companhia é uma decisão do cliente. Não é verdade? Voltando ao direito. O cidadão está com a baixa autoestima, né? Me parece que tudo conspira contra ele. Estou falando o cidadão assim, estou dando uma colher de chá, porque o cidadão é um cara que ainda é um pouco consumidor, mas ainda é muito indivíduo, ainda é muito dividido. De certo modo, terceirizamos nossos direitos e nossa cidadania. Ao invés de reivindicar, ou deixamos como está, ou corremos ao judiciário. Aliás, o judiciário resolve tudo, até nos livros dos candidatos ficha suja. Você é um imbecil, você não sabe escolher candidato e o judiciário, proibido votar em ficha suja. Nem isso você precisa pensar. Não, o judiciário resolve para você, não vote em ficha suja. Você não corre o risco de votar em um ladrão. Por isso que não tem nenhum no Congresso Nacional. Veja como a lei funciona. Entendeu? Veja como funciona. Por que a sonegação é tão grande? Eis o paradoxo. Quanto mais mecanismos de controle, imposto, fiscalização, menos controle, menos democracia, menos eficiência, menos cidadania. O serviço público no Brasil parece ser um fim em si mesmo. Já notaram que ninguém quer trabalhar para os governos? Todos querem ser guardiões do Estado? Polícia Federal, se eu quero autonomia.
E eu não sou polícia de governo, sou polícia de Estado. Procurador de Estado, amigo meu, disse, eu não sou procurador de governo, eu sou procurador do Estado. Procurador do município, sou procurador do município, não sou... Mas vem cá, eu disse assim, mas querido, eu votei no governador. Esse cara fez 50% mais um, ele faz políticas públicas. Ele não tem que ter um corpo de advogados pagos pela malta para levar as suas coisas. Disse, não, eu penso no Estado, não no governo. Disse, tá bom, enquanto vocês fazem essa dicotomia, vai chegar o momento em que o governador vai ter que contratar uma banca de advocacia privada, porque vai ter o limite. Agora, o que aconteceu agora com a AGU, quase que o AGU perdeu o cargo, porque ele não queria defender o ato do próprio governo. Como assim? Você é AGU. Eu, como cidadão, quero que o advogado defenda o cara que eu elegi, desculpe. Não pessoalmente, eu não estou falando da discussão de defender a Dilma. Essa é uma discussão que acho que podiam passar sem essa. Mas eu quero dizer outra coisa, desembargador, assim, eu votei no governador, eu quero que ele faça políticas e eu quero que o corpo de advogados o proteja. Claro que não ilegalidades, mas tem um Ministério Público para isso, tem Tribunal de Contas para isso. Por isso que nós temos 9, 10 carreiras. E, talvez por isso não funciona também, enfim. Além disso, há um outro fenômeno, a defesa dos hipossuficientes. Ah, isso é uma maravilha, todos querem fazê-lo. Ministério Público e Defensoria brigam pelos pobres, como se os pobres fossem terminar. Eu já disse, mais 100 anos vai ter pobre para todos vocês. Do jeito que a gente está indo, nos próximos 200 anos, antes de acabar o petróleo vai acabar e os pobres vão continuar existindo, vocês vão ter clientela, porque eles querem fazer ações civis públicas para todos. Aí eles brigam entre si. Agora inventaram o conceito de hipossuficiente relacional. Na Constituição está escrito assim, hipossuficiência de recurso. O que fez a Defensoria? Lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, 6 defensores foram defender uma delegada de polícia, porque ela estava sendo processada pelo Ministério Público. Mas como assim? É delegado hipossuficiente? Ah, sim, era hipossuficiente organizacional. Agora inventaram também uma espécie de hipossuficiência existencial. O sujeito tem dinheiro, mas está meio down. Aí vai ter o Estado. Eu acho bonito assim quando o Estado protege todos. Ministério Público, o pobre com o seu, vamos não chamar de pobre, vamos chamar de hipossuficiente, porque pode ser com dinheiro, mas com defensor, porque ele pode ser um hipossuficiente existencial, emocional ou organizacional. Então você tem Ministério Público, Defensoria, assistente de acusação da Defensoria, claro. Se rico pode ter assistente de acusação, porque também o pobre não pode ter. Então já tem um agente aqui, 2 agentes aqui, e mais o juiz, mais o escrivão e tudo. Tudo é Estado. Assim. Mas é para isso que o Estado serve? E aí vem. Onde ficam as liberdades e uma série de questões? Onde ficam os recursos? Recursos são finitos, desculpe, mas recursos são finitos. E aí tem que saber como se gastam os recursos. Mas tudo fica na viúva, né? A viúva é algo como ontológico, né? A viúva parece uma senhora desse tamanho, assim, né? Que tem as burras gordas de tanto recurso e nunca vai terminar. E essa é uma questão. Eu vou falar isso na sequência, mas não vou esquecer sobre Cuiabá. Vejo na TV publicidade maciça de celulares e automóveis. Os comerciais de carros são sempre feitos com ruas vazias, já notaram? Os engarrafamentos não existem nos comerciais de TV. O consumidor é considerado um débil mental. Vejo na TV um comercial de banco que diz assim, um casal está no aeroporto, prestes a embarcar de férias. Malas, sorrisos, felicidade. E um anúncio do banco. Viaje tranquilo, sem se preocupar com as despesas de IPVA e IPTU. O banco lhe empresta o dinheiro. Eu fico pensando, mas se esse sujeito não tem dinheiro nem para pagar o IPVA e o IPTU e quer viajar de férias e de avião, eu devo ser um retardado. Não consigo captar a inteligência desses comerciais. Tem um outro. Sábado eu vi ia subindo para a minha casa, na serra, e diz assim, frio, um telefonema, no rádio, uma moça atende. Falar com o doutor João? O doutor João não está.
Onde ele está? Acho que em Paris ou no Caribe. E aí uma voz de fundo. Faça você como o Dr. João, ligue para o banco tal e tire o empréstimo consignado. Alô, doutor Henrique Meirelles, agora vai. Um comercial de cerveja pergunta para o sujeito, por que você paga um ano de academia e não usa? E o cara diz, porque sim. Por que você vai no futebol, se abraça no primeiro gordinho suado? Porque sim. Aí o cara disse, e por que você toma skin? Porque sim. Quer dizer, porque sim. Quer dizer, não há gostos, não há nada. Há um comercial do banco que diz assim, crédito só para negativados. Esse é o meu preferido. Ficrisa, crédito quer dizer, se você é um fracassado, está devendo os tubos e negativo na Serasa, no SPC, vai tirar um empréstimo. E coloque sua mãe como garantia. Eu tenho que estocar comida. Ou seja, o banco não procura os que pagam em dia, ele quer os outros. Mas isso não é anticapitalista? Quer dizer, aí eu faço o meu comercial. Você está preocupado com o futuro, está no SPC, está sem dinheiro para o IPVA? Não importa, estoque comida, o caos vem aí. E por que você acha que o caos vem aí? Resposta em off. Porque sim, por óbvio. Até as igrejas enganam o consumidor. Agora, eu vi esses dias, se você tocar na roupa do bispo lá, paga a sua prestação no banco. Eu já vi o depoimento, o cara saiu do Serasa a partir do suor do bispo. Isso é uma coisa genial, ainda o suor do bispo é uma coisa meio diferente. Ele fica passando a toalhinha. Eu acho que esse cara é genial, viu? Tem um outro programa, que eu assisto esses trash todos na televisão. Aí tem um outro que fala aramaico no meio para enganar as pessoas. É uma coisa. E aquele povo todo. Agora me diz, Deus está preocupado? O sujeito assim, bispo, eu estava com uma dor na perna e cheguei aqui e curei, é um milagre. Mas se Deus vai estar preocupado com a sua perna, imagina o seguinte, tanta gente morrendo, esse mundo todo, e o Deus... Ah, mas é o bispo Florentino? Ah, sim. O seu fiel está com a dorzinha no calcanhar, vou tirar essa dorzinha que incomoda a pobre alma. Quer dizer, até no conceito de Deus a gente engana o consumidor. Ah, tem a caneta. Passa em concurso público com a caneta ungida, né, pela igreja tal. Fulano e tal é meu pastor e nada me sobrará. E já notaram outra coisa? Cada um dos senhores tem isso. Estacionar nas garagens dos condomínios. Quem é que será que bolou isso? Esses engenheiros devem ter estudado por EAD. Já viram como são belos e confortáveis os conjuntos habitacionais em que mora a Malta? E os banheiros dos suítes dos apartamentos granfinos são maiores que os quartinhos das empregadas. As curvas nas estradas se lê assim, aqui morreram X pessoas. Pois então arruma. Hã? Isso tudo é autogerado pelo próprio povo, né? Meu estagiário levanta a placa e diz, ele está sendo sarcástico. Então, utentes de todo o Brasil, univos, indignai-vos. O Stephanie Hessel, um veterano da resistência francesa, morreu aos 95 anos, em 26 de fevereiro de 2013. E ele tinha um lema, indignai-vos. E eu acrescentei, e estocai comida, que o caos vem aí. Quem sabe a ameaça penal funciona mais que a administrativa? Talvez, talvez sim, talvez não. Por que chegamos a isso? Somos todos culpados. Os juristas têm uma parte de grande culpa nisso. Banalizamos o direito. Com licença, mas os cursinhos de preparação, concursos quiz show para juiz, promotor, aulas de espetáculo, professor que se veste de mulher, tudo isso, com os livrinhos em quadrinhos, etc., não podíamos chegar muito longe. Aí nós temos que fazer um olhar para trás para ver se a gente tem condições de enxergar para frente. A doutrina cada vez menos. Nós fomos invadidos por uma cultura prêt-à-porter, prêt-à-penser, prêt-à-parler, ao ponto de nós termos espalhados livros que, feita a proporção para outra ciência ou outra área do conhecimento, nós seríamos ridicularizados. Como disse, imagine os médicos, operação do cérebro facilitada.
Imagina o médico chegando, catedrático, aí o cara... Professor, quer dizer, mas por que no direito isso pode? Porque ele não é um cidadão. Ele não é nem um consumidor. Ele é apenas um indivíduo com pretensões consumeristas para depois chegar ao cidadão, porque o cidadão mesmo não precisaria da lei. Na Alemanha você não tem o Código Consumidor nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque ele não faz essa trampa. O 0800 é diferente. Você vai lá e troca a blusa, ele acredita em você. Aqui você bota o 0800 ou o saque exatamente para sacanear. Então, primeiro você precisa... Estou entendendo o paradoxo que eu quero dizer, que dá a impressão assim que eu estou buscando a absoluta proteção do Estado, mas, paradoxalmente, eu estou dizendo o contrário. É aí que nós temos que achar o ponto que eu vou explicar agora na sequência. Então, há um mal-estar que nós vivemos, e nós temos que nos darmos conta desse mal-estar, né? Nós estamos tão mal na própria pós-graduação. Eu falava antes com o Marco ali, nós fazemos hoje dissertação de mestrado sobre união homoafetiva em programa de meio ambiente. Por quê? Porque o cara quer escrever. Quer dizer, o papel do oficial de justiça dá uma dissertação ou tese? Não dá. Pré-executividade. Então, essas coisas todas que nós acabamos banalizando a própria pós-graduação. Nós transformamos a graduação em nada, a especialização numa graduação, transformamos o mestrado numa especialização, o doutorado num mestrado. E agora chegou outra praga, todo mundo é pós-doc. O cara vai ali, vai em Salamanca, fica um mês, já volta pós-doc. E aí bota no Facebook. Eu em Salamanca. E pá. Como aquele sujeito, 7h30 da manhã, inicio a minha aula sobre direito do consumidor na faculdade tal. Enfim. Deus morreu, Nietzsche morreu, sei lá, Elvis Presley morreu e tal. Eu mesmo não estou me sentindo muito bem, viu? Então, três prisões na modernidade. Primeiro, o individualismo, que eu falava antes, que individualismo não dividido, não tem o outro, ele atravanca a possibilidade. O segundo é a razão instrumental, a questão da técnica que gera monstros. E eu não preciso dizer aqui o que a técnica gera. Tudo isso que a gente sabe. E a terceira é a razão burocrática, pela qual burocratizamos a existência. O Google, que é um instrumental para o periguetismo intelectual. É o alpinismo intelectual. Uma razão burocrática da facilitação. O sujeito, ao invés de ler o livro, pega o resuminho. Está pronto para ele. Quer dizer, é a razão instrumental pegando da razão teórica instrumental para continuar no individualismo. As três se fundem, sendo que a terceira pega a segunda e a calca em cima da primeira. Ora, o Google não pensa, a ciência não pensa. Não? Eu pedi para a Dilma... quantos minutos eu tenho só para eu ter a ideia aí, para não me atrapalhar? Tá bem, então vai dar, tranquilo. Não vou esquecer do Cuiabá. De Cuiabá, pode deixar. Eu fico imaginando, eu pedi que a Dilma vetasse a ponderação lá no Código de Processo Civil. Eu disse assim, veta, presidente, e tal, porque eu lutei muito pelo Código de Processo Civil e consegui pôr uma série de modificações, mas essa me escapou. E eu dizia, veta, presidente, fiz um texto grande. E a Dilma... a Dilma é economista, enfim, tem lá, não sabe tudo, né? Inclusive o problema da tomada de 3 pinos, que ajudou a derrubar ela, né? Que foi uma questão muito grave, e chamou a assessoria, disse assim, o professor Streck todos os dias aí está nesse negócio do Conjure, dizendo, veta, presidente, ponderação. Que coisa é essa de ponderação? Ela disse outra coisa lá. De ponderação. Aí chamou o primeiro assessor, disse, ponderação, só um pouquinho. Google. Ponderação é um princípio. Aí ela, por quê? Está aqui,
55 mil incidências, princípio da ponderação. Mas, então o professor Streck não tem razão, se está no Google. Aí o outro, que era um menino, tinha feito mestrado há pouco tempo, estava com o kit carreira jurídica, né? Quer dizer, um terno Hugo Boss e uma chave com áudio A4. Esse é o kit carreira jurídica, né? Aí se você, e ainda tinha um FG, uma DAS lá no Palácio, e você disse assim, Google. Google, uma regra, ponderação. Quantas incidências? O cara disse, 1.200. Putz, 55 mil, 1.200, tá difícil. Aí o cara disse assim, a Dilma disse, vamos pegar a maioria. Não veta. Está aí essa praga agora da ponderação lá no artigo 480, parágrafo 2º. Está absolutamente errado, porque a ponderação é uma regra que se forma a partir de um processo complexo em Alex, etc., que é quando os princípios colidem. Enfim, não vou discutir isso. Só faço uma brincadeira, se a maioria sempre vence, há que se cuidar muito. Eu sou contra maiorias, por isso que eu sou um constitucionalista também. Sou constitucionalista, mas sou limpinho, só para avisar. Então, sou um constitucionalista. Na minha terra sou pobre, mas sou limpinho, né? Então, eu sou um constitucionalista, mas sou limpinho. E então, a Constituição é o remédio contra maiorias. Eu sou a favor das minorias, então. Eu tenho medo das maiorias. Até porque eu vi num banheiro em Buenos Aires, nessa época que eu pedi o veto, estava escrito assim, uma placa, assim, o cara escreveu, comam merda. 1.000 milhões de moscas não podem estar equivocadas. Então, há que se cuidar muito com a questão das maiorias. Verdade. Então, cuidado. O Google mente. O Google é um mentiroso, safado. Ele engana as pessoas. Né? Ele não é formador de opinião. É formador de idiotas, via de regra. Então, nós temos que fazer desleituras da coisa. E eu falaria rapidamente 10 equívocos cometidos pela doutrina e pela jurisprudência porque não conseguiu olhar, por exemplo, essa questão do consumidor e da cidadania e da Constituição, e hoje nós estamos perdidos, eu tenho medo que tudo isso vá dar numa nova Constituinte. Escrevi essa semana sobre isso, tenho estado preocupado, porque há momentos em que direita e esquerda se unem num novo projeto, por várias razões, por razões diferentes, que pode dar numa nova Constituinte. E nós perdemos 27 anos. Quer dizer, o problema da Constituição parece ser da Janis Joplin, da Amy Winehouse ou do Jimi Hendrix, né, que morreram aos 27 anos. Né, e de overdose. A Constituição brasileira pode morrer de overdose de estupidez, de overdose de princípios, de overdose de não cumprimento, de overdose de desdém, dessas coisas todas, que pode acabar com ela. Então, eu estou tentando resistir com relação a isso. Mas nós, quando fomos discutir, por exemplo, uma lei nova, olhar o novo com os olhos do novo, o Código Consumidor não veio simplesmente para botar um 0800, gente. Claro que tem coisas boas em versão do 11 da prova. Eu estou dizendo daquilo que cada um sofre no cotidiano e naquilo que nós nem pensamos em reclamar. Por exemplo, não reclamamos do péssimo ensino, nós não reclamamos das coisas, nós apenas institucionalizamos aquilo que o Estado acostuma jogar para nós com mais ênfase e, a partir disso, nós, atingidos, reagimos, por exemplo, com relação àquilo que é mais cotidiano, que é companhias telefônicas, planos de saúde, essas questões. Mas as outras que, por exemplo, são fundamentais para a formação da cidadania, por exemplo, o ensino, nessas nós achamos que isso não bate. Por quê? Porque nós restringimos a noção de consumidor, quando ele é mais do que isso. Por exemplo, o Sócrates, quando vai... O Sócrates está condenado à morte e Críton é o senso comum. Um amigo dele chega e diz, Sócrates, está tudo preparado para a sua fuga. Vamos embora daqui. Fuja. E o Sócrates diz, eu não posso fugir. Porque por uma questão de princípio.
O que a polis dirá de mim? O que minha família dirá de mim? O que meus filhos... Ah, mas você foi injustiçado. Pela lei. Fui injustiçado pelos homens que aplicaram mal a lei. A lei tem que ser preservada. O que é isso? Sócrates é um homem de princípio. O que é um princípio? O que é a lei? O princípio é aquilo que Sócrates, enquanto foi crescendo, foi se tornando. A lei é um processo de construção material e não uma folhinha de papel. Então, quando nós temos um código, nós não podemos simplesmente fetichizá-lo e pensar que esse código primeiro vai resolver toda a nossa vida. E com isso nós nos dispensamos da luta. Um pouco daquilo que é a Constituição no sentido simplesmente instrumental, como se bastasse simplesmente uma folha de papel. Isso é muito velho. A Constituição não é uma folha de papel, isso é muito velho. A Constituição é um existencial, é a nossa vida, é a nossa cotidianidade. E assim também. Então, o direito nesse aspecto, porque a diferença com a moral é que eu faço escolhas morais, mas eu não posso impô-las. O direito é exatamente que veio para impor aquilo que moralmente eu não posso impingir. Essa é a vantagem do direito. O direito não faz escolhas morais. O juiz não faz escolhas morais. O direito resolve antes aquilo que o juiz deve fazer. Se ele faz escolhas morais, ele corre o risco de enfraquecer o direito. Por exemplo, um desembargador aqui de São Paulo, semana passada, a defensoria entrou com um pedido de habeas corpus para ele, pedido de habeas corpus de um pobre lá que furtou um celular. Sabe o que ele fez? Em sede de habeas corpus, sem o Ministério Público participar de nada disso, ele decretou a preventiva. O que ele fez? Ele não agiu por princípio, ele agiu pelo gosto, porque ele achava que o cara merecia e passou por cima da lei. Moral comeu a lei. Na coluna de quinta-feira eu estou contando uma historinha, essa coluna que vem agora, quinta, da história de um português que veio para o Brasil e foi mordido, foi picado pelo marimbondo mais terrível que existe, o caboclo canadensis, que é terrível, dá dor terrível, que é aquele vermelhão assim. Ele pegou 3 deles e botou dentro de uma caixinha e levou para Portugal. Ele deu o nome de direito para o primeiro, segundo de moral e o terceiro da política. E levou eles para Portugal. Ele chegou lá, reuniu os amigos e falou para o amigo dele, eu trouxe 3 bichos aí, são os mais terríveis do mundo, eles são terríveis, eles dão a dor pior que existe, e vou trazer, junta todo mundo que eu vou mostrá-los. E aí o gaiato foi lá, o amigo dele, para sacanear, e soltou os bichos. Aí, na hora H, que está todo mundo reunido, ele faz toda uma onda e abre a caixa e não tem nenhum. Aí ele disse assim, viram? Eles são tão terríveis que eles se autodevoraram. Não se sabe se foi a moral que comeu o direito, se foi o direito que comeu a política, se foi a política que comeu os dois, quem comeu o outro primeiro. Não se sabe. E o Brasil está assim. Nós estamos indo a um rumo em que o direito perde a sua autonomia porque ele é captada, ela é canibalizada pela moral, porque o meu desejo moral eu quero fazer porque eu não gosto de você. Então eu passo por cima da lei, ou eu acho que a lei é curta, a lei não é democrática o suficiente, e eu faço um atravessamento. Eu sou da turma do It's the Law. É como no House of Cards, como o médico. Chega o presidente dos Estados Unidos precisando de um transplante, e o médico diz, ele é o terceiro da lista. O cara diz, mas é o presidente. O cara diz, It's the law. Por quê? Porque atrás dessa lei tem um princípio. Uma vida é igual a outra. Isso é um princípio que você não pode violar. It's the law. Não me importa se eu gosto ou não gosto do cara. Não me importa isso. Eu tenho que saber suspender o que eu estou pensando para poder aplicar aquilo que foi feito, não por mim, foram feitos pelas pessoas. Então nós cometemos alguns errinhos. Por exemplo, nós importamos indevidamente a jurisprudência dos valores da Alemanha, nós importamos a teoria da argumentação jurídica do Alex
e começamos a brincar de ponderação e deu esse caos todo que está aí. Nós importamos o ativismo norte-americano e achamos muito bonito, como se o ativismo norte-americano tivesse uma história tão bonita assim. O caso do Dred Scott, que envergonha eles até hoje, foi um ato ativista. Pega as decisões ativistas dos anos 30, quando os Estados Unidos estavam em recessão. É sempre bonito? Não, às vezes é bonito, às vezes é feio. Portanto, essa importação foi indevida. Nós importamos equivocadamente a metodologia do Savigny, como se o Savigny fosse um democrata no sentido de estar lidando com lei. Não, ele estava lidando com o direito feito pelos professores. Nós também fizemos uma leitura exagerada do neoconstitucionalismo. Eu falava antes com o professor Tércio Sampaio Ferraz. Eu fiz várias críticas fortes ao neoconstitucionalismo, que é a moralização do direito, que é aquela história de que o juiz boca da lei morreu, no lugar dele está o juiz dos princípios. Isso é uma bobagem, sabe? Essa dicotomia, isso é uma bobagem que se inventou. E com isso nós acabamos passando por cima do direito. Nós acreditamos na tese de que princípios são valores, nós acreditamos numa série de questões e o subjetivismo acabou passando por cima daquilo que é mais objetivo na nossa frente, que é a lei e a Constituição. Nós acabamos apostando no instrumentalismo processual, não tenho tempo para falar isso aqui, se quiserem perguntar eu explico. O oitavo, nós permitimos que os cursinhos de preparação ditassem regras para as provas da OAB e para os concursos públicos, quando, na verdade, eles deviam ser demarcados a partir de uma ideia que o tribunal tivesse sobre direito, e aí, então, a turma tem que se adaptar e não fazer o contrário. Eu dizia isso lá na escola dos juízes federais, lá no STJ, outro dia. Eu digo, presidente, se fizerem isso, em 5 anos nós mudamos o ensino, porque as faculdades também vão mudar, porque vindo de cima isso muda. Não, no Brasil a gente faz de baixo para cima. Não funciona desse modo. O resultado, a gente vê aí o que está acontecendo. E, portanto, nós vendemos a ilusão também do relativismo, né, de que não existem verdades. Chegamos a uma certa pós-modernidade sem esgotar a modernidade, e as 3 questões do individualismo, da burocracia e da razão teórica e instrumental que falei antes, da razão burocrática, levam a isso. E, por último, nós vendemos a ideia de que o direito é uma coisa fácil. Isso é, primeiro, é um tiro no próprio pé. Segundo, é você espalhar isso e tentar escrever dizendo que é fácil. Perguntaram para o Einstein explicou a sua teoria da relatividade, espalhou, explicou, e aí levantou uma senhora, quando ele terminou de falar, e disse, professor, não entendi, o senhor pode explicar de novo? Ele disse, posso, e explicou de novo. Ela disse, professor, ainda não entendi, o senhor pode ser mais simples um pouco? Eu disse, posso. Aí, na 4ª vez, ela disse, agora eu entendi. Ele disse, pois é, mas agora o que eu disse já não é a minha teoria, porque eu simplifiquei demais e tem coisas que não podem ser ditas. Você não explica uma tae nichtiger erklärum ohne Normtexte reduziram, que é uma nulidade parcial sem redução de texto, em 3 linhas. Não dá. É muito mais complexo que isso. E assim por diante. Tem coisas que, se você simplifica muito, você esgota totalmente o seu objeto. E a gente tem que fazer, talvez, coisas com palavras, simplesmente. E nós estamos fazendo o contrário. Então, nós estamos criando cidadão de 2ª classe. Tutela, 2 coisas. Cuiabá, para encerrar. Cuiabá é um bom exemplo disso que está acontecendo. Pode não ter importância, mas tem. Cuiabá e Sergipe. As pessoas em Cuiabá não queriam pagar o 2º ponto da NET, ou da Skynet, porque quem vai destruir o mundo é a Skynet, né? Lembra do filme? Como é a empresa que vai destruir o mundo? Skynet. Não é coincidência, é uma conspiração. Entendeu? Assim como MPF significa Ministério Público Federal, ou Moro mais PF, MPF. Entendeu? É uma conspiração. Bom, meu estagiário levanta a placa e diz ironia. Bom,
E, ao invés deles procurar os seus advogados, nós temos 1 milhão de advogados no Brasil, sabia? E o advogado tem lá o seu escritóriozinho, ele tem que trabalhar, querido. Ele precisa trabalhar. Aí vem o Estado, que quer tutelar tanto assim, Marco, e tira trabalho dos advogados. Ah, mas é melhor para... Então não deixa se formar, querido. Bota ele a dirigir táxi, então. Pelo menos ele vai dizer data vênia, passageiro. Onde Vossa Excelência quer se dirigir? Quer um embargo declaratório para saber qual é o caminho correto? Mas não me venha com agravo. E aí, se ele erra o caminho, ele diz, eu fui conforme a minha consciência. Bingo. Entenderam a ironia também? O sarcasmo? Bom. O que eles fizeram? Foram na defensoria. Aí, todas as pessoas que têm casarões, casarios, casarinhas, se beneficiaram. Tem gente que nem estava preocupada e ganhou a vantagem de ter mais um ponto pago. Mas é assim que se faz? Se tu olhares pelo lado da eficiência, no sentido de que tu teria muitas ações, etc., de fato, tem razão. A segunda questão é saber se essas pessoas eram hipossuficientes, e a questão é saber se, de fato, aquelas pessoas que nem televisão... Aí vem. E a pessoa que não tem televisão? Não tem net. Por que essa tem que transferir recursos dela para fazer a felicidade daqueles? Essa pergunta tem que ser respondida sempre, com base em 3 questões que estão na minha RAC, que é a resposta adequada à Constituição, que ela tem 6 hipóteses, mais 3 perguntas fundamentais, mais 5 princípios, que é uma fórmula que eu inventei. Mas as 3 perguntas fundamentais são, e se você fizê-las, você diminui o grau de ativismo judicial. Isso no direito consumidor funciona como uma maravilha, e também tudo que envolve direitos fundamentais. A primeira pergunta. Trata-se de um direito fundamental, isto é, nem tudo é um direito e nem tudo é um direito fundamental. Por exemplo, você tem direito de cursar medicina, mas você não tem direito fundamental a cursar medicina. São coisas diferentes. Então, cuidado. Por exemplo, o sujeito tem direito de ganhar KY no carnaval, mas não tem direito fundamental a ganhar KY. É só um direito, talvez. E segundo, essa decisão é universalizável? Ou seja, nas mesmas condições de temperatura e pressão, etc., essa decisão pode ser dada para outros? Se a resposta for negativa, você não dá. Por quê? Porque você está sendo ativista. Judicialização são coisas contingenciais, são universalizáveis. Essa fórmula não falha. E terceiro, para reforçar, por isso que eu falava antes, as pessoas que não têm televisão, eu posso transferir recursos dela para fazer a felicidade daqueles, porque eu estou pagando a defensoria nesse sentido, estou pagando o fórum, estou pagando a ação, mas eu não tenho nada a ver com isso. E eu posso transferir se a resposta for não. É como, eu posso fechar um bairro todo, porque o Marco e as pessoas, amigos deles, da religião, por exemplo, dormem ao sábado. Aí vão fechar a rua, porque eles não podem ser perturbados. Posso fazer isso? Não, porque eu não posso transferir recursos para fazer a felicidade daquele bairro, naquela circunstância, porque a opção religiosa dele tem um custo. E assim por diante. Nós temos modos, critérios para definir o modo de acesso do cidadão, aí sim, mas aí você tem que ser cidadão para chegar num âmbito de consumidor, para superar uma perspectiva meramente individualista, que sempre é o inimigo do cidadão. Por isso que o paradigma liberal individualista é inimigo do paradigma que lhe segue, que é o paradigma social. Porque o outro é aquele que tem que ser reconhecido. E eu só reconheço o outro se eu me divido. Mas se eu sou indivíduo, só eu sou um solipsista, eu fico só para mim e olho o mundo a partir de mim. Portanto, aí eu não estou preocupado com
Você, você, você. E isto, tudo que eu estou dizendo, só tem sentido quando nós trabalharmos essa questão da tutela nesse sentido maior. Lá em Aracaju, aconteceu o contrário. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública para as pessoas que vão ao shopping não pagar estacionamento. Eu achei fofo isso. Eu achei genial, fofo. As pessoas na rua têm que pagar o estacionamento, mas no shopping não. Ora, isso é improbidade, desculpe. Mas se a pessoa não quer pagar seu estacionamento no shopping, vá no outro shopping ou vá a pé, ou vá de ônibus. Por que que eu tenho que fazer uma ação e transferir recursos para fazer a felicidade das pessoas que vão naquele shopping? Essas coisas que não se entendem, no sentido, de novo, eu preciso de critérios para isso. Essa questão de que nós estamos criando cidadão de segunda classe. Município pequeno chamado Giruá. Giruá vivia ali com a sua sociedade, com problemas com qualquer uma outra, e os alunos do interior não têm ônibus ainda para ir para o colégio. Como eu era pequeno, nasci em Agudo, no meio do mato, também não tinha. É um problemão, eu tenho pena das criancinhas. Mas aí chega um defensor e um promotor na cidade, e eu não sei qual dos dois fez a ação, ação civil pública liminar para comprar o ônibus. Claro que o ônibus custa mais caro nessas circunstâncias também, porque, bom, enfim. Todo mundo aplaudiu, achou muito fofo. Eu também achei as criancinhas, tadinha, indo para o colégio. A pergunta é: eu tenho dúvida se é um direito fundamental o transporte. A vontade de barato. O segundo, eu posso dar para todas as crianças do município nas mesmas situações? Posso, mas não tenho dinheiro. Bingo. Então faça políticas públicas, porque você violou vários princípios aí. E terceiro, os outros que vão a pé estão transferindo seus recursos para fazer a felicidade de um grupo que teve a sorte de ter entrado em juízo. Estamos criando cidadãos de segunda classe que correm para o pai judiciário, a mãe Ministério Público e a prima que chegou agora, que é a Defensoria. A Santa Trindade da Justiça brasileira quer resolver tudo, quer resolver tutelando a cidadania, está fazendo mais Estado. Ela, paradoxalmente, quanto mais direito você tem, menos direito você poderá ter. Cuidado com isso, porque este é um jogo que faz com que o Estado de São Paulo, vejam as estatísticas, eu estou aqui em São Paulo, vejam o que deu outro dia, quanto que o Estado de São Paulo gastou em decisões judiciais e quanto ele gastou em políticas públicas para todos. Quem teve sorte, teve azar de adoecer, mas teve sorte de pegar uma ação e conseguir, e os que não conseguiram, até porque se todos entrarem, não tem. E se todos, então, esse é o dilema. Mas não é um dilema moral. Antes disso tem direito, economia e política. Senão, os três marimbondos se comem e desaparecem. E a gente não sabe, porque, como diz meu amigo Jacinto Coutinho, depois do primeiro tiro, a gente já não sabe quem está atirando. E esse é um problema no direito, quando hoje nós fazemos isso, instrumentalizamos a política, que come o direito, que por sua vez vai lá, come a política, resultado, está quase ingovernável. Esse é o perigo. Há que se avisar de que no caos não há direito. Uma coisa, é uma crise na Itália. 2000 anos, turismo, etc. Democracia estabilizada. Outra coisa é uma crise no Brasil. Aí a gente vai ver. É nesse sentido que eu quero dizer que o tal do consumidor, esse, acabou virando suco. Desde a sua relação com a Skynet até o produto final da Faculdade do Balão Mágico ou a pós-graduação do professor fulano que dá aula cantando funk. Luxemburgamos o direito, tudo virou projeto, professor, e nós podemos pagar caro por isso. Perdemos o sentido da lei, por isso que eu sou do It's the Law.
certo conservadorismo mínimo necessário nesses tempos difíceis. Na série Hall of Wolf, acho que é esse o nome, tem uma cena, desembargador, no início, belíssima, a cena em que o rei Henrique VIII, ele manda demitir o cardeal e manda 2 sicários lá, 2 oficiais, alguma coisa assim, ir lá recolher o anel do cardeal. À noite, frio, nevava, e os 2 sicários entram para dentro, e o cardeal, velhote, está ali assim, com o anel aqui assim, e assim, você está demitido, deu para você, e um deles era inimigo dele. Que satisfação, finalmente eu trouxe-lhe a notícia, você está fora, devolva meu anel. O rei está pedindo. Aí ele está perdido, chega por trás dele, sorrateiramente, um sujeito mal vestido, um terninho, comprado ali na 25, advogado. Nome dele, Thomas Cromwell. E assopra no ouvido dele. O cardeal, por favor, o mandado. Que mandado? It's the law. E mais. Aí o Thomas de novo. Traga-me também o mandado de devolução do anel. E o cara diz, como? Isso é outro absurdo. Você quer que eu volte? It's the law. E eles praguejam e vão embora. Quando ele vai embora, fica lá o cardeal, olhando, chamou assim, Thomas, de onde você tirou isso? O cara assim, de lugar nenhum. É que os ingleses adoram acreditar nas leis. Por isso que eu inventei. Até nisso, a lei pode ser importante. Quando você acredita, até quando ela for mentirosa. O grande problema é que nós não cumprimos a lei. Nós podíamos cumprir muito melhor. Por isso, eu sou fã da propaganda dos tubos tigre, daquele sujeito que recebe todas as tentações possíveis e imagináveis. Aí ele diz, se for assim, não. O não necessário. A lei existe para isso. Isso é uma decisão por princípio. É assim que eu vejo existencialmente toda essa problemática. Nesse pouco tempo que eu consegui explicar para vocês, e obrigadíssimo pela atenção de todos. Nós temos aqui um tribunal, dos 40 desembargadores que exercem funções judicantes, 16 em turmas previdenciárias, sem contar os inúmeros juízes de varas previdenciárias de primeiro grau, nos juizados especiais, nas turmas recursais. Então, o Estado que não trata bem o seu segurado, que não trata bem aquele que pretende se aposentar, ele que oferece um mau serviço, no fim ele acaba pagando uma estrutura gigante, que é uma estrutura de defensores para corporações, ele acaba pagando uma estrutura de servidores e de fóruns para instruir essas ações, de procuradores para defendê-lo, de magistrados para julgar. Depois, na esfera recursal, isso tudo se reproduz. Então, nós temos uma esfera onde ele paga o autor, ele paga o defensor, ele paga o magistrado, paga os servidores, paga os prédios, paga tudo. Fico pensando que se ele pagasse logo uma aposentadoria pequena para todo mundo, se não seria mais barato, né? do que essa estrutura toda para defendê-lo, para discutir acerca desse direito, né, de maneira tão cara, né? Eu não sei se temos tempo para 10 minutos de alguma pergunta. Queria ajudar nessa resposta. O desembargador pegou o ponto. Se a gente conseguir explicar isso que ele está dizendo, a gente sai do imbróglio. O Brasil é o único país do mundo que cria uma estrutura gigantesca da Justiça Federal para julgar aquilo que ele mesmo fez mal. Então, como resolver isso? O ponto é esse. Tem que fazer um congresso
sobre essa questão. Por que é que nós retroalimentamos isso? E mais retroalimentamos, porque nós vamos criando mais instâncias. Eu tenho uma alegoria para contar sobre isso, se me permitem, que me contaram há muitos anos, que é a seguinte: existia um povo que só comia vegetais, raízes. Vivia feliz na floresta, mas havia muitos porcos, porque a falta de predadores, os porcos foram se multiplicando, e eis que um dia caiu um raio, incendiou furtivamente, alguns porcos foram queimados, e eles sentiram o cheiro do leitãozinho, a pururuca. Caíram de boca, comeram de uma forma enlouquecida. E aí, no dia seguinte, queriam mais. Aí, o que fizeram? Incendiaram mais florestas. E, cada vez que queriam comer mais porcos assados, incendiavam mais florestas, eis que, de repente, sobravam porcos e faltaram florestas. O que fizeram? Criaram novas possibilidades de plantar florestas que crescessem rápido para que, uma vez incendiada, pudessem assar os porcos. Criaram, portanto, grandes instituições, criaram faculdades, pós-graduação, invenções. Algumas florestas eram tão sofisticadas que, uma vez incendiados os porcos, eles já vinham temperados. Havia porcos sem colesterol, porcos de tudo que é tipo, fábricas de fósforos, gasolina, tudo foram encostando em roda do incêndio das florestas que se multiplicavam para comer porcos assados. Eis que um dia chegou um gaiato e disse: não entendo por que tudo isso. Não bastaria fazer uma churrasqueira? E o cara disse assim: isso a gente já sabe há muito tempo. A grande questão é o que é que a gente faz com tudo isso. É como nós não temos saída. Na minha cidade, Agudo é parnasiana. Minha mãe mora numa casinha pequenininha que eu ajudei a construir há 40 anos atrás, com estes braços. Ajudei a pintar com os meus amigos. Ela mora lá, ao pé do morro, às 4h já tem sombra. Na frente tem um gramadinho onde as vacas pastam ainda, é bem parnasiano. E eis que, há uns 15 anos atrás, alguém resolveu colocar uma delegacia de polícia. Até então, as coisas andavam. O sujeito furtava, e ele era isolado pela sociedade. No baile se ouvia assim: serão vedadas, hoje já não poderia mais, né? Serão vedados os ingressos daquelas pessoas que se julgarem inconvenientes. E aí começou a delegacia e ele tinha que fazer estatísticas. Então, tudo que era furto de varal de roupa, melancia, eu mesmo, um contumaz furtador de melancia, quanto pequeno, se lá tivesse Ministério Público, teria sido levado várias vezes aos locais de costume, porque eu teria sido pego, porque nós, os meninos, era uma prática pegar laranjas e etc. E, de repente, isso começou a ser criminalizado. As brigas no futebol, que a gente apanhava e dava, viraram inquérito, antes nunca viravam. E eis que isto ia para a comarca vizinha, Faxinal do Soturno. Faxinal do Soturno não podia mais atender, porque tinha 3 cidades em roda, e aí resolveram criar um fórum na cidade. O fórum, veio o Ministério Público, veio a magistratura. O fórum hoje tem 5.000 processos, dos quais 2.500 são de porcaria, furto, etc., que se eu e um bom juiz vamos lá, eu, 28 anos de Ministério Público, levaríamos 3 meses e acabaríamos com a comarca. Mas não dá, porque lá já tem defensor, já tem...
E todo mundo faz estatística e a comarca tem que ir na nave vá, tem que continuar. Se alguém quiser dizer, vamos transformar Agudo numa comarca termo de outro, o cara será morto. É como alguém disser no Brasil, eu vou fazer apenas 3 impostos. Ele será trucidado no momento seguinte. A gente sabe a solução, mas não pode mais fazer nada. Por isso que a gente tem que partir desse patamar para frente, ou se abraçar e sair chorando, como um amigo meu, que íamos esses dias, a mulher dele, eu e a minha, íamos para fazer um almoço de parentes, no interiorzão. E ele contava a história do pai dele. O pai dele, um sujeito turrão, batia nele, um horror, e papapá. E aí eu fui contar a história do meu pai, minha dificuldade com aquele negócio, e nós falando 70 quilômetros de falação. Aí, de repente, minha mulher disse assim, para o carro. Desçam, vão lá fora, vão se abraçar e depois vão seguir viagem, porque não dá mais para aguentar tanta coisa. Vamos nos abraçar e chorar ou vamos pensar para frente? Não dá para voltar para trás. Nós só temos que pensar. E pensar para frente é tentar fazer o máximo disso que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, tentar refletir sobre coisas que talvez vocês não tinham pensado e muita gente não pensou. Esse é o nosso papel. Mas não custa estocar alimento. Sempre é bom. Inclusive, eu estou levando aqui 2 cadernos, a garrafa d'água e ainda vou levar 2 croissantzinhos, porque tudo eu estou estocando. Eu tenho um bunker na serra, né, na Dacha, que é bem no alto da montanha, e estou ali criando jacarés também, porque quando o caos se instalar, aquela gente toda vem, eu vou me proteger, porque também não vou deixar invadir o meu bunker. Uma pergunta, senhores? A fome. Deve estar grande. 5 para 1. Quase 1. Eu gostaria, então, mais uma vez, agradecer ao professor Lênio. Quero ouvir a historinha do Shakespeare, da Medida por Medida, dos 2 modelos de juiz. Alguém conhece? Quem gosta de Shakespeare? Coisa mais linda do mundo. Deixa eu contar para você. Eu gosto muito, eu faço Direito e Literatura há 8 anos. O nosso programa está no ar há 8 anos. Já gravei 297 programas. Portanto, eu li 210 livros, mais ou menos, desses. E então, falo toda semana, todas as terças a gente grava Direito e Literatura. E aí nós temos vários livros sobre Direito e Literatura. E eu tenho feito conferências, inclusive, mais fora do Brasil do que aqui, sobre a relação do direito de Antígona até os nossos dias, e como isso funciona. Mas tem uma historinha que eu mais gosto e faço isso, conto isso em homenagem a vocês aqui, que foram tão gentis, ficaram até essa hora, tão simpáticos. E eu gosto de fazer, eu não gosto de fazer palestras assim para grandes multidões, e muita gurizada, porque a gurizada não consegue entender nenhuma ironia. E hoje eles sofrem de déficit de atenção, e eles têm que ficar todo o tempo nos celulares, etc. E eu vi que muito poucos de vocês abandonaram a minha fala e me trocaram pelo celular, é sinal de que eu estava indo bem. Então, por isso que eu vou contar rapidamente os 2 modelos de juiz que nós vemos cotidianamente, todos os senhores podem observar onde eles estão. A peça chama Medida por Medida. O Duque de Viena, Vivêncio era o nome dele, ele estava preocupado com a corrupção e com a concupiscência, com a proxenetagem que se instaurou naquele momento em Viena. Ele resolveu não enfrentar e simulou uma viagem para a Polônia e deixou no lugar dele o Ângelo, um poço de virtude. Ângelo governaria por ele. E Ângelo era para fazer uma limpeza, portanto. Tinha o problema da Vienobras, tinha o problema do Vienão, tudo isso acontecia lá, mas ninguém sabia de nada, entendeu? Ali começou as delações, enfim. Aí assumiu o nosso preclaro Ângelo, assume o poder, e a primeira coisa que ele faz é
fazer cumprir a lei fazer sexo antes do casamento. Tem um nome, a lei, vou me lembrar no caminho. Esta lei da fornicação. Fornicar antes do casamento, pena de morte. E eis que Cláudio, um jovem garboso, fortão, bonitão, fazia esporte, ele fazia halterofilismo, ele já estava com o peitão assim, ele quase nem conseguia bater palma, e não estudava, porque quem faz tudo isso não tem tempo para estudar, correto? Bom, mas isso não está no Shakespeare, não importa. Aí ele foi preso e levado e condenado à morte por ter feito sexo com sua bela namorada Julieta. Esperando para ser morto, ele recebe a visita na prisão de sua bela irmã, recém-noviciada, Isabela, a Bela. E ele pede para que ela vá ter com Ângelo, para que peça por ele, porque, afinal, Jesus também perdoou, e porque ele teria que ser morto por amor, e porque ele teria que ser morto a partir da aplicação de uma lei que dormitava, que nunca tinha sido aplicada. Ela vai lá, pede uma audiência com Ângelo e pede por ele. E Ângelo responde: não fui eu que condenei o seu irmão, foi a lei. Eu sou um escravo da lei. Fosse o meu irmão, eu faria igual. E ela insiste, ele responde, e ela vai embora. Triste. Ela é instada e volta. No dia seguinte, e ela começa de novo. Meu irmão e tal. Eu já lhe disse. Não fui eu que condenei, foi a lei. Sou escravo da lei. Se fosse meu irmão, eu faria igual. Mas enquanto ele dizia isso, a concupiscência tomava conta do seu ser, porque ele via por debaixo das vestes daquela recém-noviciada um bípede aprazível, e não se segurou. A concupiscência foi maior e ele não conseguiu terminar a frase. Ele disse: não fui eu, foi a lei, eu sou um escravo da lei, fosse meu irmão, quer dizer. Então, mas se você fizer amor comigo, eu solto seu irmão. Qual é o pior dos dois Ângelos? O Ângelo escravo da lei, em que a lei é tudo, em que o sujeito é nada, em que o juiz é nada? Ou o outro Ângelo, o que ele se transformou, que é o dono da lei e faz o que quer com ela? Nenhum dos dois é bom. A tarefa hoje do direito é sair e seguir procurando o Ângelo 3. É o que nem é tudo, mas também não é nada. Tem que ter um caminho do meio. Esse é o caminho da democracia, né? Então, nesse sentido, essa é uma das peças mais bonitas que eu gosto do Shakespeare, né? Que, depois que você lê, você já não é mais a mesma pessoa, porque Shakespeare é maravilhoso. Só agradecendo mais uma vez ao professor, eu queria comunicar aos senhores para que nós vamos retornar hoje às 15 e não às 14h30, a pedido da organização, tá? Começa às 15 horas para os magistrados, tá? Para o painel de amanhã, às 9 horas, impactos da corrupção na livre concorrência, Dr. Marcos Paulo Veríssimo, e regulação e impactos da vida empresarial, Dr. Luciano Tim e Dr. Alexandre Macedo, ok? Muito obrigado a todos.